Eu me lembro de um detalhe interessante. É uma pena que nós não tenhamos aqui hoje o nosso amigo e grande divulgador espírita, Miguel de Jesus. Mas por certo, a casa estará vibrando em benefício da saúde dele e da Terezinha de Jesus, cuja saúde, no momento precária, o impediu de vir. Mas eu me lembro do episódio, o Miguel de Jesus, como eu creio, a maioria, se não todos sabem, Miguel de Jesus é o manager, é o companheiro de Divaldo durante os seus périplos pelo estado de São Paulo. Ele é quem coordena, acompanha. Então, eles viajam muito, desde os anos 60. Mas é um episódio interessante. Certa feita, Miguel de Jesus e Divaldo estavam hospedados na casa de um confrade, numa determinada cidade, e Divaldo ficou de receber um casal que estava passando lá por alguns problemas, e esse casal o procurou, nessa casa onde ele estava com Miguel de Jesus hospedado. O casal chegou, sentou-se, e acabou que Divaldo demorou um pouco, ele tinha dormido muito tarde, e o casal estava um pouco aflito. Então, o anfitrião, o dono da casa, veio até a sala e disse para o casal: olhe, vocês, disse para o marido e para a mulher, podem ficar tranquilos. Divaldo ainda está repousando, não deverá demorar, mas Jesus já está no banheiro. O casal, hã? Jesus já se levantou e está no banheiro. Mas era o Miguel de Jesus, né? Essa grande figura que é Miguel de Jesus. Nós escolhemos como tema para empatá-los nesta manhã um tema sempre oportuno, sobretudo para nós que nos candidatamos ao papel de espíritas, profitentes e conscientes, que é um relativo domínio, um relativo conhecimento, uma relativa assimilação, compreensão daquilo que nós chamamos de princípios norteadores da doutrina espírita. São dezenas. Honório de Abreu, o grande espírita, divulgador, escritor da mineira Belo Horizonte, elencou 15 destes princípios, e alguns deles nós vamos abordar nesta manhã, a começar por aquele que ele classifica como o princípio primeiro, princípio fundamental, que é a ideia de Deus. Todas as religiões cristãs, todas, têm como princípio fundamental a fé no Criador, que é Deus. O Espiritismo, diferentemente das demais religiões ocidentais, tem uma concepção muito específica e muito interessante, sobretudo nos dias atuais, diante da modernidade, diante da tecnologia, diante da educação que evolui e cresce. É muito interessante a concepção espírita sobre Deus, que é, aliás, tema da primeiríssima pergunta de Allan Kardec no Livro dos Espíritos, como nós sabemos. Eu me lembro de ter lido, não faz muito tempo, e creio que muita gente já leu essa história, de um sujeito, uma pessoa, que, ao procurar pelo seu barbeiro, sentou-se na cadeira e começaram a tabular uma conversação sobre o Criador, sobre Deus. E não demorou muito para que o barbeiro, ateu que era, uma pessoa ateia, disse: olha, eu não creio em Deus. O meu Deus, dizia ele para o cliente, enquanto fazia a barba dele, haveria de ser um Deus justo. E não há Deus justo, portanto, eu não creio em Deus. E o cliente perguntou: mas por que é que você tem essa impressão? Ele falou: olha, a injustiça campeia mundo afora. As pessoas de mau caráter assumem posições de mando, de gestão do país. Veja a política, veja as guerras, os desmandos, as tragédias humanas promovidas pela insanidade do homem. Veja lá no leste europeu, aquele povo sofrido com o movimento de migração lá no leste europeu, saindo da Síria, buscando outro país, aqueles episódios daquelas crianças. É lamentável. Veja a miséria, veja a fome. Isso tudo me leva a imaginar que esse Deus, se existir, não é justo.
E o meu Deus há de ser justo. Portanto, eu não creio em Deus. Deus não existe. E a razão principal para eu crer é que ele não atende às necessidades das pessoas. O cliente, que não quis se estender, deixou para um momento oportuno, uma ocasião oportuna, despediu-se e saiu. No que ele vai saindo da barbearia, logo adiante, alguns metros, sentado na sarjeta, no meio-fio, estava um mendigo com trajes maltrapilhos, cabelos e barbas longas, desgrenhadas, sujo, imundo. Ele teve uma ideia. Voltou, eram poucos passos, à barbearia e disse assim para o barbeiro: eu tenho uma colocação a fazer para você. Os barbeiros não existem. Nossa Senhora. Os barbeiros não... E eu estou calmo, gente, pelo amor de Deus. Os barbeiros não existem. E o barbeiro falou: como assim? Eu sou barbeiro? Não existem. Barbeiro não existe. Mas por que o senhor está dizendo isso? Venha cá comigo. Sai aqui na porta da barbearia. Está vendo aquele mendigo ali? Está vendo? Olha que situação deplorável desse homem. Sobretudo, olhe a barba suja, fétida, os cabelos desgrenhados, horrorosos. Barbeiro, portanto, não existe. Ah, bom, ele está assim porque não me procurou, ou ninguém o trouxe. Se o trouxessem a mim, o barbeiro disse, eu não só cuidaria dele, apararia a barba, o cabelo, daria ali algumas noções de higiene, como não cobraria nada. E aí o barbeiro ouviu do cliente assim, pois é, assim é o Criador. Enquanto as pessoas não o procurarem, é essa situação que você está vendo. As pessoas estão afastadas do Criador. Enquanto essa situação persistir, o mundo continuará alvo das próprias mazelas. Divaldo Franco, nós estamos, portanto, tergiversando, vamos dizer assim, girando em torno desse que seria o princípio primeiro, que é Deus. Divaldo Franco conta um episódio interessante. Ele estava em Londres fazendo uma palestra, e durante a palestra estava lá assistindo um pastor evangélico, como é natural na Europa. Ao fim da palestra, o pastor procura Divaldo. Senhor Divaldo, qual é a concepção que vocês têm de Deus? E Divaldo, então, alinhavou rapidamente, em alguns segundos, a noção espírita, a compreensão da doutrina espírita acerca do Criador. E o pastor perguntou-lhe, me diga uma coisa, senhor Divaldo, quando os espíritas morrem, qual é a ideia, o que haverá de acontecer? Qual é a ideia que eles têm? Divaldo, então, retrucou, qual é a sua? E ele disse, olha, a nossa visão, na nossa religião, disse o pastor, é que quando a gente morrer, nós vamos ao encontro de Deus, vamos vê-lo face a face, e haveremos todos, os justos, contrariamente aos ímpios, sentar à direita do Criador. Divaldo, então, disse assim, me espanta essa sua colocação. Porque ao longo dos milênios, muita gente boa, proba, digna, gente do bem, morreu. Esse povo desencarnado, portanto, está se sentando à direita de Deus, e essa fila deve estar para lá de Plutão. Então, o camarada que está à direita de Deus tem que buscar uma luneta para lá, Deus. Se você me dissesse que se sentariam ao lado, em redor de Deus, eu aceitaria. Mas sentar à direita de Deus é muito pouco razoável. É uma concepção ingênua, né? Que nós, ao desencarnar, quando nós nos encarnamos, nós vamos ver Deus face a face e vamos nada. Tão cedo, não. Até porque não sei se Deus é algo que a gente vê. Os espíritos, quando disseram para aquelas duas garotinhas que escreviam o livro dos Espíritos, Kardec, quando estava escrevendo, codificando a doutrina e começou pelo livro dos Espíritos, tinha duas meninas, duas garotas de 14 e 15 anos que eram médiuns, e os Espíritos vieram falar com elas e para elas acerca de Deus Criador. Eu fico imaginando como é que os Espíritos, que malabarismo que eles teriam que fazer com as palavras, para explicar o inexplicável, explicar aquilo para o qual nós não temos elasticidade de compreensão mental para entender, para compreender. Então disseram na primeira pergunta do livro dos Espíritos, Deus é a inteligência suprema do universo, seja lá o que for o universo. Aquele tempo tinha-se uma noção do universo. Hoje, nos anos presentes, a concepção que se tem do universo é díspare, totalmente diferente da que se tinha. Já não se faz ciência, já não fala em universo. Fala em universos paralelos, buracos negros, virou uma loucura. Mas os espíritos, como é que podiam falar aquilo há 159 anos para duas meninas? O que eles podiam fazer? Seria como explicar para o cego o que é a luz. E adiantaram mais. Inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas. Causa primária, como é que é isso? Não, Não dá para ir além, a espiritualidade fez o que pôde. Mas
Monteiro Lobato, grande escritor, um dos maiores vultos da história da literatura convencional, da literatura infantil no Brasil e no mundo, ele era espírita. No final da vida, ele, inclusive, Monteiro Lobato, inclusive, ele fundou uma editora, teve muito prejuízo, mas era uma pessoa admirável. E ele, Monteiro Lobato, faz o prefácio, a página de apresentação de um dos livros importantes da história espírita. O livro se chama Afinal, Quem Somos? O autor é Pedro Granja, um livro admirável. E Monteiro Lobato, ao fazer o prefácio, narra episódios interessantíssimos. E, de viés, ele fala sobre a concepção que o homem tem de Deus quando nós fazemos Deus à nossa imagem. Porque é mais ou menos isso. Nós costumamos compreender Deus segundo os atributos que nós conhecemos. Eu conheço o atributo da bondade, então Deus é a bondade máxima. Eu conheço e aceito os atributos da justiça, então Deus é o justiceiro máximo. Isso está equivocado. Eu estou passando a definir o Criador a partir do conhecimento que eu tenho dos atributos. Mas, enfim, Lobato fala assim, a propósito disso. Se o homem fosse leão, se a humanidade, se nós fôssemos leões, o nosso Deus seria leão, para começo de conversa, com uma diferença. Seria o leão da juba mais majestosa, mais bonita, o leão mais forte. Se nós fôssemos minhoca, ele fala isso lá, o nosso Deus seria o maior dos minhocões. É mais ou menos essa concepção triste, errada, equivocada que nós temos acerca do Criador. Pedro Bloch, esse grande pediatra, médico já desencarnado, ele tem alguns livros extraordinários. Um deles se chama, eu acho que eu pus o nome aqui, Essas Crianças de Hoje. Ele narra episódios interessantíssimos, tentando retratar a concepção que as criancinhas têm de Deus. Ele escreveu esse livro há 60 anos. Eu vejo meus netos, como nós aqui presentes vemos os nossos netos, que concepção, que astúcia, como são argutos, como são atentos, como são ligados, como têm uma compreensão natural, espontânea acerca de um possível Criador. Mas ele já contava o seguinte episódio. O filho de um casal chegava da escola, do catecismo, e ele chegou, o pai que estava lendo um jornal no domingo, falou: pai, dá licença, pai, garotinho de uns 6 anos, eu vi lá no catecismo hoje que Deus criou tudo. Criou mesmo, pai? O pai, que não estava muito afeito ao tema, falar sobre Deus, falar, criou, Deus criou tudo. E voltou a ler. O garotinho botou as mãos nas cadeirinhas assim e falou assim: pai, e ele criou até o diabo. Aí o pai falou: o que eu posso? Bom, criou o diabo. Aí o garotinho puxou o jornal do rosto do pai e falou assim: pai, que burrada que ele fez, hein? Garotinho de 8 anos. Eu vejo para eu não ficar pernóstico aqui, mas eu vejo os meus netos como são hábeis nessas coisas, e imagino que de todos nós. O outro garotinho, outra situação, chega do catecismo, todo feliz, contente, domingo, a mãe lá atribulada na cozinha. Mãe, olá, filho, como é que foi lá no catecismo? Eu vi pelo seu caderno que vocês iam aprender hoje sobre a fuga de Moisés do Egito. A história do Êxodo, quando Moisés livrou os hebreus da escravidão de 400 anos, atravessando o deserto do Saara. É uma história linda, conta para mim, como é que foi? Mãe, é muito longa e complicada, eu não vou falar não. Filho, me faça um resumo rápido, só para a mãe ver como é que é isso. Mãe, você insiste, eu vou falar, mas eu vou resumir, tá? Tá bom, filho. É assim, mãe, um tal de Moisés, explicou lá umas características, brigou com o faraó, deu uma bengalada na cabeça do faraó, o faraó ficou revoltado com ele e falou: vamos perseguir Moisés e vamos matá-lo, até porque Moisés é um assassino. E Moisés, quando viu, né, apurado como estava, chamou o grupo dos israelitas, dos hebreus que o seguiam, falou: gente, vamos fugir que o faraó vai nos matar. Aí, mãe, a mãe escutando, apagou a chama do fogão porque a coisa ia ficar feia. Mãe, Moisés chamou um pessoal detentor de moto, Honda, 400 cilindrada, subiram na moto e começaram a atravessar o deserto, aquele poeirão. O faraó e os seus asseclas, quando se viram impedidos de segui-lo, não teve dúvida, acionou um assessor, buscou uma esquadrilha de Phantom F-5, esses aviões de último modelo, e o Moisés de moto pela terra, e os faraós em cima de avião. A mãe já estava com o queixo aqui embaixo. E a mãe, meu Deus, e aí? Aí, mãe, Moisés chegou em frente ao Mar Vermelho, que separava ali a região dele, do Egito, de onde ele fugia, para o deserto do Saara, do Sinai.
Quando Moisés se viu diante daquele monstro, daquele mundo d'água, botou os dedos feito Roberto Carlos, mãe, e deu um assovio, apareceu um submarino nuclear enorme, entraram no submarino. A mãe falou assim, meu Deus, já estava pensando em acionar a igreja. Foi assim que ela ensinou para vocês? Mãe, não foi, mas se eu falar como foi, a senhora não vai acreditar. É a cara de uma netinha que eu tenho. Que argúcia, que astúcia, que compreensão, de bom senso, de tirocínio na criação. Epíteto foi um dos grandes filósofos gregos. Nós estamos aqui tergiversando o tema do primeiro dos princípios postulados espíritas. Como são 15, eu não quero passar 15 para meio-dia, eu paro, mais ou menos. Epíteto foi um grande filósofo. Eu fico admirado como é que esses filósofos, 3.000 anos, 2.000 anos atrás, tinham essa perspicácia. Os seus discípulos, certa feita, alguns discípulos chegaram até Epíteto, esse grande filósofo, e falaram assim, mestre, explique para nós a natureza divina, a essência do Criador. Ele disse, eu não posso. Mas como o senhor não pode nos explicar? Não posso. Por quê? Se eu, mortal, falho, uma criatura humana, pudesse explicar, definir o Criador, de duas uma. Se eu pudesse definir Deus, de duas uma. Ou eu também seria Deus? Ué, se eu posso definir Deus na sua grandeza infinita, na vastidão do conhecimento divino, se eu posso definir Deus, então eu também sou Deus. Não, você não é Deus. Bom, então se eu não sou, ele também não é. Porque se eu, humano e falho, posso definir os atributos divinos, se eu o posso definir, e se eu não sou Deus, então ele também não é. Conclusão, não podemos. Há histórias equivalentes de Santo Agostinho e outros santos. Richard Dawkins, um grande filósofo, na verdade biólogo da Universidade de Oxford, caminha o mundo todo, está sempre na TV, um monstro, inteligentíssimo, ele tem uma série de livros, todos eles falando acerca da ideia da negação de Deus. Um dos best-sellers mais famosos que ele tem, divulgou, ganhou o mundo inteiro, best-seller no mundo inteiro, inclusive no Brasil, no meio universitário, que eu lidei muito tempo, ele provocou esse livro se chama Deus um Delírio. Veja a proposta do Richard Dawkins, um biólogo da Universidade de Oxford, um monstro, um competentíssimo, Deus, vírgula, um delírio, ou seja, o título quer dizer o seguinte, quem crê em Deus está delirando. Quando ele publicou esse livro, foi um desastre geral. Eu, ao descobrir o livro, falei, eu quero ver esse livro. E, compulsando a internet, isso faz uns 6 anos, 7, eu vi que, na propaganda do livro, havia um trecho do prefácio, onde esse Richard Dawkins, esse monstro inteligentíssimo, competentíssimo, grande profissional, mas ateu, defensor do evolucionismo, defensor da ideia de Charles Darwin, corretíssimo, mas negando Deus o tempo todo. Ele escreveu assim no prefácio desse livro, antes de eu ter o livro em mãos. Se algum religioso, de qualquer religião, de qualquer credo, ler esse meu livro, ao cabo da leitura, se tornará ateu. Eu falei, eu quero ler esse livro. E comprei 500 páginas e li o livro. Nesse livro, ele se propõe e faz a negar todas as provas conhecidas da existência de Deus, fossem elas religiosas, filosóficas e científicas. Ele pega uma a uma e aniquila com uma capacidade e inteligência admiráveis. Claro que faltando a ele algumas noções espíritas que permite que a gente, uma formiga, um grão, um verme, possa contestá-lo. Ele nem sabe, ele não conhece o espiritismo, mas do ponto de vista espírita é relativamente fácil contestar. Algumas, pelo menos. Algumas dos desmanches que ele fez não dá para contestar. Ele coloca com tal propriedade, ele tem razão. Mas o espiritismo está longe, e eu não me tornei ateu, pelo contrário, reafirmei minha condição de espírita crente. Porém, eu quero dizer aqui, contar aqui um episódio interessante. Coincidentemente, Rosalina, uns 3 anos atrás, Miguel de Jesus ia fazer palestra no mês espírita de Assis, cidade aí nossa, relativamente vizinha. E ele não pôde ir e me ligou. Eurípides, você pode me cobrir lá, me substituir?
Eu não posso ir, falei, vou, não há problema. Fui a Assis, nesse mês espírita, e fiz a palestra, e lá, num certo momento, falando sobre um item ligado à instrução, conhecimento, espiritismo e ciência, abordei esse livro e comentei exatamente o que eu comentei aqui agora, falando do estrago que esse livro promoveu, especialmente entre os jovens, sobretudo entre os jovens que não têm o lastro do conhecimento espírita. Eu estava falando para uma plateia como essa aqui, 500 pessoas, uma senhora levantou o braço, o professor, o senhor me dá licença? Isso é raro acontecer, né? E eu adoro quando acontece, porque propicia um jogo, acorda as pessoas, né? O que será que essa mulher vai falar? Eu adoro isso. Eu adoro tanto que, por um tempo relativamente distante, eu ia fazer palestra e levava 2 colegas, 2 amigos comigo do Lobato. E punha um aqui e punha outro lá. Ninguém sabia. E eu, dá licença! Eu virava aquele buliço, acordava todo mundo. Aí ele falava alguma coisa, eu batia, depois eu os trazia para frente. Professor, dá licença? Claro, pois não. Eu quero fazer um testemunho. Eu tenho um neto que frequenta um centro, eu sou de Rio Preto, ela falou, estou aqui momentaneamente em Assis, frequento o centro espírita Allan Kardec, olha que coincidência, e tem um neto que à época tinha 16 anos, jovem, boa criatura, frequentador da casa, estudioso, porque a casa lá oferece estudos sistemáticos, está aqui o exemplo da Rosalina, que é uma das mentoras e outros desses estudos. Porém, esse livro caiu-lhe às mãos. Deus, um delírio. Ela contando. Depois de alguns meses de ter lido o livro, meu neto, abandonou a casa espírita e a mocidade e se diz ateu. Que estrago, né? Porque faltou a ele, certamente, pela idade, sobretudo, como pode faltar para nós, como balança, mesmo a gente mais antigo, essa falta da substância doutrinária, filosófica, religiosa, que vem com o estudo dos princípios espíritas. Charles Townes, não é mentira, desencarnou ano passado, na verdade, com 99 anos. Esse Charles Townes foi um monstro da chamada, na área da física eletrônica, especialmente da física quântica, e ele é um dos co-inventores do raio laser. Esse raio laser que a gente usa aí nas medicinas, o cara é monstro, cientista, desencarnou ano passado. Ganhador do prêmio Nobel, não era um sujeito simples. Olha essa frase que ele tem sobre Deus. Não é religioso, muito menos espírita. Não é religioso. A existência de Deus, ou de um Criador, chamemo-lo como quisermos, a existência de um Criador mostra-se nos processos de descoberta sobre o cosmos, sobre a evolução, a simetria, a beleza matemática do cosmos, dos planetas, o equilíbrio entre os astros. A existência de Deus mostra-se aí nesses processos. Quanto maior e mais complicado, mais complexo é esse conhecimento acerca do cosmos, mais o universo parece inexplicável sem um propósito inteligente que esteja por trás. Ele não disse que é Deus, que ele é católico, protestante, não disse nada. Ele só diz isso. Para se explicar essa grandeza do universo, ou dos universos, é preciso acreditar que há uma inteligência por trás, que nós espíritas e todo mundo chamamos de Deus. E esse físico cósmico, é vivo ainda, nasceu em 36, cosmólogo, físico nuclear, indiano. Ele tem uma frase interessantíssima. Ele já dizia alguns anos atrás, não vai demorar muito, e o conceito, o objeto, o tema, Deus, o tema criador do universo, vai deixar de ser objeto das religiões como ainda é, e vai passar a ser objeto da ciência. Nós estamos muito perto disso. Os avanços da ciência, especialmente no campo interplanetário, da cosmologia, cada vez mostra que nós não estamos sós, como o Espiritismo sempre soube, no universo. Então ele fala, daqui a pouco o conceito de Deus será objeto de estudo nas universidades, na ciência. E é verdade, a gente vê cada vez mais isso. Eu coloquei aqui, resumi alguns, à luz da orientação do Honório de Abreu,
alguns dos principais princípios, postulados, que orientam o conteúdo doutrinário, filosófico, religioso, espírita e a prática nossa. Deus, Jesus, Espírito, perispírito, evolução, livre-arbítrio, causa e efeito, reencarnação, habitabilidade dos mundos, imortalidade, o plano espiritual, a influência dos espíritos, dos desencarnados sobre os encarnados, a ação dos espíritos na natureza e ainda o caráter progressivo do espiritismo. Tudo isso à luz de Kardec, à luz essencialmente de Kardec. É claro que eu não vou abordá-los, não haveria tempo para isso, nem interesse. Isso é uma coisa para a gente fazer ao longo do tempo, para ler, para estudar. É o tipo da coisa que se faz num estudo mais longo. Mas, antes de eu abordar alguns dos temas, eu quero chamar a atenção para o último deles, o 15º, o caráter progressivo do Espiritismo. Eu acho um dos caracteres mais admiráveis, um dos mais portentosos, um dos mais fascinantes, esse caráter. O progressista, o caráter progressista, o caráter de progressão do Espiritismo. O Espiritismo, não por acaso, não parou no tempo, não se cristalizou. O Espiritismo acompanha, passo a passo e face a face, todas as descobertas em todos os campos do interesse humano. Por exemplo, na medicina, quando a gente vê nossas amigas, nossas religiões co-irmãs, negando a aceitação para princípios elementares, transfusão de sangue, bem antigo, células-tronco, o Espiritismo assimila e aceita. Olha o que Kardec fala. Assimilando, aceitando, trazendo para si, admitindo todas as ideias reconhecidamente justas, mediante os critérios da sociedade humana, seja esse conhecimento, sejam essas ideias de qualquer natureza, física ou metafísica, extrapolando o físico, o Espiritismo jamais será ultrapassado. Por isso é uma doutrina do seu tempo. O Espiritismo é uma doutrina do seu tempo. E esse fato faz com que o Espiritismo tenha garantido a perenidade, a perpetuidade. O Espiritismo foi codificado por Kardec há 160 anos. E assim vai permanecer com os ensinamentos espíritas, sabe Deus por quantas centenas de anos. O que eventualmente muda é a concepção, é a interpretação consubstanciada lá em Kardec, lá no tríplice aspecto. O Espiritismo, diferentemente de outras religiões, está assentado, alicerçado, embasado em 3 grandes aspectos. O religioso, propriamente dito, o filosófico, que é a alma do transporte da ideia espírita, e o científico, que vai dar sustentação, e cada vez mais, para a divulgação, propagação e aceitação da doutrina. Isso tudo está consubstanciado não só nas obras de Kardec, que são inúmeras, a gente costuma pensar muito nessas obras aqui. Aliás, aqui num deles está um livro que a gente lê pouco, devíamos ler mais. Além de Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Obras Póstumas, Gênese. Existem alguns livros, eu enumerei ali alguns deles, Céu e Inferno, como por exemplo, Gênese, como por exemplo esse aqui, O que é o Espiritismo? Um livrinho que ninguém dá, um livrinho, maluquinho, de miudinho, escrito por Kardec. Foge do Pentateuco. O Pentateuco são esses 5 massas, né? O Pentateuco são aqueles lá. Livro dos Espíritos, Pentateuco, 5, né? Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e Gênesis. Mas ele escreveu, Kardec escreveu, uma gama, sem falar na Revista Espírita, que ele publicou durante 10 anos, com uma edição de 12 volumes por ano. Ele chamava a Revista Espírita como um ensaio para as suas ideias e codificação do Espiritismo. Que coisa fantástica, a Revista Espírita. A ciência veio fazer isso muito depois, ele fazia aquilo naquela época. Olha aí outros livros que ele escreveu. Estão vários deles aqui. Um deles é um livrinho que eu gosto muito, todos eles, mas esse livrinho aqui é muito pouco conhecido. Viagem Espírita em 1862. É uma pena que a gente não conheça esse livro. Esse livro, em algum momento, ele faz uma brincadeira, porque ele classifica os espíritas. Ele fala, os espíritas, grosso modo, poderiam ser divididos em 2 grandes categorias. Os crentes e os praticantes. Os crentes e os praticantes. E a gente
via de regra, se classifica entre os crentes, porque aceita a ideia da reencarnação, da adaptabilidade dos mundos, causa e efeito, mas não é corretamente praticante. É um livro sensacional. Ele fez uma viagem pela Europa e escreveu esse livro. Depois vem, completando a grandeza e o reforço ao tríplice aspecto, as obras da literatura mediúnica e da literatura não mediúnica. Eu elenquei aqui rapidamente, sem pensar muito, da não mediúnica, criaturas como, por exemplo, Leon Denis, que foi contemporâneo de Kardec, que conversou, esteve com Kardec pelo menos 5 vezes durante a vida, Camille Flammarion, Gabriel Delane, Ernesto Bozano, alguns brasileiros, como, por exemplo, Carlos Embaçaí, que foi monstro, Herculano Pires, Deolindo Amorim. Aliás, Deolindo Amorim, esse grande, extraordinário espírita, um dos maiores divulgadores da consciência espírita, é pai daquele Paulo Amorim, que é de um canal de TV, não sei qual que é o canal, é Record? Acho que é Record. Não tem aquele que fala assim, o programa dele chama... Como é que é, gente? Ninguém lembra do Paulo Amorim? Conversa afiada, se eu não me engano. Ele é um cara muito lúcido. Ele é filho desse Deolindo Amorim. Não deve ser espírita, não creio. Hermínio Corrêa de Miranda, Haroldo, grande Haroldo. E da literatura mediúnica, podíamos citar aqui dezenas de obras e autores, mas citamos 3, a Rosalina ainda falou há pouco, na Ivone Pereira, como Chico Xavier e Divaldo Franco ainda. Esse tema do estudo dos princípios espíritas, dos elementos norteadores do conhecimento e da prática espírita, daquilo que haverá de nos transformar, tem algumas motivações bastante suficientes para induzir a gente a estudar. Um espírita sério, um espírita consciente, o espírita, como Kardec chama lá, pelo menos o crente, mas sobretudo o praticante, tem que se inteirar, tem que se interessar por esses princípios. Não por acaso, com base nesses princípios, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, está a máxima ditada pelos Espíritos a Kardec. Espíritas, amai-vos uns aos outros, primeiro mandamento, e instruí-vos, o segundo mandamento. Aqui, é claro que o amor é essencial. A coisa funciona mais ou menos assim na visão espírita. Espírita, amai-vos e instruí-vos. Segundo o Espiritismo, o amor... Todos nós sabemos isso, sobretudo nós mais velhos. O amor é a força por meio da qual nós retiramos os obstáculos do caminho. É o amor que dá essa força, com amor. Na educação dos filhos, da família, dos amigos, na profissão, é com amor que se faz isso. Sem amor não consegue, não tem jeito. Os obstáculos da vida. Agora, a instrução é o discernimento que me ensina o que é obstáculo e o que não é obstáculo. Não, isso aqui não é obstáculo, isso aqui é lição, isso aqui é momento de aprendizado. Nas grandes provações da vida, desatentos, a gente costuma confundir lição, oportunidade de crescimento, como uma criança que não quer ir à escola, com um obstáculo. As crianças, hoje não, porque a escola hoje é tentadora, a escola hoje alicia, as crianças desde 1 ano querem ir para a escola, mas eu sou do tempo que criança ia para a escola emburrada, brava. Eu lembro de uma história contada por um avô, estava dirigindo, levando o neto para a escola, e aí passava aquelas placas, devagar escola, devagar escola, devagar escola. Aí o neto falou assim, vovô, eu não entendo essas placas. Por que não? Devagar escola. Tem alguém que quer ir depressa para a escola? Hoje não. Hoje as crianças querem ir para a escola. Essa frase tem uma faceta desse ensinamento. Sem amor no coração, a gente não tem olhos, lucidez para a instrução. Sem amor no coração, não se alcança a instrução. A pessoa que não tem amor no coração, ou não se esforça por tê-lo, não compreende instrução nenhuma. Tem amor, mas é revoltada. Tem amor, mas se restringe à prole. Tem amor, mas se restringe aos pais, aos irmãos, aos filhos, ao cônjuge. Sem amor, a gente não consegue a instrução. Aqui não está o verso, ou o reverso. Sem instrução, não se tem amor. E eu escutei do Chico Xavier, já disse isso aqui em outras oportunidades, eu escutei, né? Se eu tivesse lido, eu falei, meu Deus, Chico disse isso. Nos anos 60, 70, portanto há 40 anos, ele um dia disse assim, o amor é importante, mas a instrução tem que estar ligada ao amor. Porque um sem outro são mancos. Amor sem instrução ou instrução sem amor são mancos. Ele falou assim, olha o Congresso. O Chico falou isso. Olhem o Congresso, 40 anos atrás. Nosso Congresso, Senado e Câmara.
As pessoas que estão lá, ele diz, são pessoas eu nunca esqueço o verbo traquejar. Eu já conheci esse verbo, mas quase ninguém usa esse verbo, né? Traquejar, traquejado, experiente. Ele diz assim, as pessoas que estão no congresso são criaturas de mente traquejada, mas sem amor no coração. O exemplo está aí que nós estamos assistindo, né? Essa depuração propiciada por esses jovens promotores e, de um modo geral, por essa geração que vem vindo, faz isso, né? Vai tentar conciliar amor e instrução. E tem mais, né? O amor por si só não consola. O que consola é a conjugação do amor com instrução. Quando a gente vai num velório de um amigo, de um conhecido, de um parente, e a pessoa que não tem a instrução espírita, não é incomum, não é raro, a gente vê a pessoa amando profundamente aquele que morreu, ou os que ficaram, mas revoltada, por faltar-lhe, por exemplo, a instrução espírita de que aquilo é um processo, é uma passagem para o mundo matriz, para o mundo para o qual a gente vai, de onde a gente veio. Eu não vou cansá-los. Outro princípio é Jesus. O Espiritismo tem uma compreensão muito clara sobre Jesus, né? Jesus, na visão espírita, não é Deus, não é um espírito privilegiado, é guia e modelo, segundo o Livro dos Espíritos, que Deus nos ofertou para conduzir os planetas do nosso sistema e mais orbes, cosmos afora. Há uma frase aqui interessante, né? Certa feita Jesus perguntou para os apóstolos o que eles achavam, quem era ele, né? Aí Simão Pedro adiantou e falou, mestre, eu quero dizer, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus o interrompe e diz assim, feliz és tu, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que estás nos céus. Aqui há um princípio da ideia de mediunidade. Pedro, intuído por bons espíritos, a saca do seu conhecimento e da influência espiritual, essa frase, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Interessante, os espíritas que fazem estudo, os especialistas, dizem que ato contínuo, quem já leu essa frase vai lembrar, ato contínuo, aí, logo depois disso, segundos, depois de Pedro ter dito isso, Pedro bota a mão no ombro de Jesus e fala, mestre, não vamos descer lá no Monte das Oliveiras não, porque eles vão matá-lo. E essa é a proposta deles. Aí Jesus bota a mão no peito de Pedro e fala, afasta-te de mim, Satanás. Meu Deus, que salto. Quer dizer, Jesus agora mostra que ele estava sendo alvo da espiritualidade com interesses escusos. É um campo. E é lamentável que com essa concepção de Jesus, uma doutrina eminentemente cristã, tanto que tem um livro específico dedicado ao estudo do Evangelho de Jesus, que é o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, e as pessoas, amigos nossos, conhecidos ou não, detratores, perseguidores do Espiritismo, dizem que o Espiritismo não é cristão. O princípio, o espírito, que eu não vou falar sobre ele, o perispírito é a chave da compreensão de toda a fenomenologia mediúnica. Tudo que se passa no campo, na ponte, que liga os dois mundos, dos vivos e dos mortos, se dá via esse processo. Perispírito, que é um corpo secundário de uma matéria quintessenciada, uma matéria mais nobre, uma matéria extraída do fluido cósmico dos planetas. A Terra tem um fluido cósmico, outros planetas um fluido cósmico mais ou menos rico, e os nossos perispíritos são constituídos dessas matérias. É o nosso corpo fluídico. Quando a gente desencarna, o corpo é enterrado e morre. O corpo, carbono, ferro, zinco, cálcio, desintegra tudo, vira pó, vira poeira. Mas o espírito, por meio do perispírito, que é esse segundo corpo, é o que se mostra quando as pessoas, vi meu pai, vi meu avô que morreu em 1900 e tanto. Viu como? Não foi? Viu como? Viu quem? Viu o perispírito. Alguém for fotografar, aparece a imagem do espírito, fotografou o perispírito. Evolução. Se há algo fascinante no estudo dos princípios espíritas, além de alguns já citados, é a ideia da evolução distinta da criação, do criacionismo. O espiritismo é uma doutrina evolucionista.
bem aos moldes da proposta de Charles Darwin, que foi contemporâneo de Kardec. O criacionismo é uma ideia maluquíssima. A ideia do criacionista é que o mundo foi criado assim como está hoje. O espiritismo tem uma concepção absolutamente diferente. O livre-arbítrio, que nos distingue dos robôs, alvo de interesses alheios, de perseguição, da ignorância, os atributos que a gente adquire por meio do livre-arbítrio são admiráveis e vale a pena estudar. A lei de causa e efeito, ação e reação, a lei de causa e efeito que diz que nós somos autores dos nossos atos, dos nossos gestos, donos dos nossos destinos, com as limitações que vêm dos comportamentos idiosincráticos de vidas pretéritas. São dezenas e dezenas de falas de Jesus levando à compreensão desse efeito karma, ou desse efeito causa e efeito. Jesus, por exemplo, certa feita, conta João, o apóstolo João, evangelista, que Jesus, ele fazia isso muito nas curas, né? Encontrou o sujeito doente no templo, curou o sujeito, e costumeiramente ele dizia, vai, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior, para que a lei do karma, para que a lei de causa e efeito não o alcance de volta. Lei e efeito, causa de lei e efeito. Reencarnação, princípio da encarnação. Seria inconcebível imaginar um universo justo, a ideia de um Criador, sem a ideia da multiplicidade das vidas, sem a ideia da fieira das vidas. E eu sempre costumo dizer, se eu não fosse espírita, ou não tivesse tido o privilégio de receber essa instrução, eu seria encarnacionista, porque é inadmissível imaginar que um Criador, seja lá quem for, nos dá a ideia, a chance, a oportunidade de ter uma vida, com todas as mazelas, injustiças e dificuldades, para não ter outra, então não tivesse nenhuma. Para ter uma, nenhuma. E o Espírito fala que essa é uma de tantas sucessivas, a gente vem lá, desde quando que a gente vem se reencarnando? Sem a reencarnação, não se explicaria, por exemplo, o mecanismo da justiça divina, a pluralidade dos mundos habitados. A NASA está cada vez mais, e há dezenas de anos, mas agora, recentemente, nos últimos anos, meses, tem descoberto os chamados exoplanetas. Exoplanetas são planetas fora do nosso sistema solar, né? Nosso sistema solar tem o Sol, a nossa estrela, e mais alguns planetas ao redor, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, e Plutão, que perdeu a categoria de planeta, não é mais considerado planeta, mas são esses. E os chamados planetas fora do nosso sistema, que não orbitam o Sol, são chamados fora planetas. Estão descobrindo, agora outro dia, no final do ano passado, descobriram um planeta, os cientistas chamaram o planeta de primo da Terra, primo mais velho da Terra, porque ele tem todas as condições similares e necessárias para a existência da vida. Para começar, essa Terra, esse planeta que descobriram, orbita a estrela dele, ele orbita uma estrela, ele orbita numa zona que eles chamam de zona habitável. Zona habitável é uma zona que os faz girar em torno de uma faixa que não é nem muito perto da estrela, porque senão a água seria gasosa, se tiver, nem muito longe, porque se a água tiver, seria gelo. Como a Terra. A água aqui é líquida, porque a gente não está muito perto do Sol, nem muito distante. Eles descobrem centenas, milhares de planetas. A imortalidade da vida na vida futura. O Espiritismo é admirável porque todas as religiões falam, de uma forma ou de outra, na imortalidade, que as almas prosseguem vivendo, mas com a lucidez e o discernimento espírita, nenhuma. Porque o Espiritismo, por exemplo, não só fala na imortalidade, como fala na garantia da individualidade. O espírito desperta para o lado de lá, dependendo de um tempo mais ou menos longo, com a lucidez. E ele se identifica como tal, das vidas pretéritas, passadas, mas mais do que isso, o Espiritismo não fala só na posterioridade da vida, como todas falam, fala também na anterioridade das vidas. Tem vida passada e tem vida futura. O plano espiritual, poucas religiões se atêm a esse detalhe, a mediunidade, essa ponte, esse sentido extraordinário. Nós sabemos que possuímos, o Espiritismo é muito claro ao explicar, o nosso corpo, nós, encarnados, possuímos 5 sentidos, essencialmente, como encarnado. Audição, visão, olfato, paladar e tato. O Espiritismo vem e fala, tem mais um. Como tem mais um? Qual? O sentido, o extra-sentido da alma. Aquela que permite ao ser humano ver, interagir com o mundo espiritual. Zappa Paladino, uma grande médium italiana, sofreu muito, porque nos anos 1800, os pesquisadores faziam absurdidades com os médios para checar a veracidade dos fenômenos. Ela
para não falar em outros médios, Eusapia Paladino, a grande italiana, no laboratório, eles examinavam o corpo dela, os cientistas despiam ela e examinavam, eu vou usar a expressão que todos os orifícios naturais da pessoa, para ver se não tinha nada escondido. Aí trazia um jornal da Inglaterra, ela estava na Itália, eram meses de navio para uma notícia chegar. E ela cantava as notícias que estava acontecendo hoje, cujo conhecimento seria lá dos italianos 2 meses depois. Eles traziam um jornal para ela e pediam, vendavam os olhos dela e pediam para ela ler o jornal. Ela pegava o cotovelo, só para fazer farra, né? Ela lia com o cotovelo. Falava, gente, o cotovelo dela lê. O cotovelo lê nada. Não tem esse sentido do cotovelo. Quem está lendo é a alma. É esse 6º sentido, que só o Espiritismo fala com tanta propriedade. E uma profissão de exemplo, no livro de Samuel, no Velho Testamento, no Novo, mas no Velho Testamento, há uma sessão mediúnica ocorrida entre o rei Saul e o profeta Samuel. É admirável. O rei Saul tinha mandado matar tudo quanto era médium, lá se chamava pitonisa, e ele, num certo momento, quis conversar com Samuel, que era o profeta que o orientava e tinha sumido, e ele então procura uma pitonisa. Aí o pessoal fala para ele, para o rei Saul, mas o senhor mandou matar todo mundo? Ele falou, não quero saber, achem alguém. Aí acharam uma de Andora, uma médium, uma pitonisa, e falou, olha, o nosso rei quer falar com ela. Ela falou, nem morta. Se ele descobrir que eu sou médium, ele me mata. Não, a senhora fique tranquila, que a gente vai proteger a senhora. Aí trouxeram o rei. O rei pôs um capuz e veio falar com ela. A hora que ele chegou na médium, falou assim, eu acho interessante essa expressão, né? Mande subir. Eu não sei subir de onde. Mande subir o profeta Samuel. O pessoal, quando faz gozação com a gente, é descer, né? Descer espírito. Lá no livro, assim, mande subir o profeta Samuel. E o profeta veio. Veio e passou um pito, uma sessão mediúnica no rei, dizendo que ele havia fugido da conduta, dos interesses do povo, enfim, e mais, e falou que ele teria, na guerra com os filisteus, daí alguns dias ele ia morrer, os filhos iam morrer. Interessante é que quando a médium viu o profeta, chegou, ela se assustou, o capuz dela também saiu, ela falou, meu Deus, eu vou ser morta. E o rei falou, não, fique tranquilo, não vou matá-la. É uma sessão mediúnica. Influência dos espíritos em nossas vidas, ação do espírito na natureza, caráter progressivo, não tem fim. O que a gente precisava fazer mesmo o que nós precisávamos fazer mesmo era ler isso com mais acuidade e assiduidade, para o nosso bem. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado. Obrigado.